Seja bem-vindo ao Teu Legado, o canal que te ensina a proteger melhor o teu patrimônio. Eu sou Ângelo Gamba e a partir de agora daremos continuidade na história do vídeo anterior, revelando alguns instrumentos à sua disposição para livrar a sua família dos prejuízos psicológicos e financeiros causados pelo inventário, bem como o testamento. E para você que acabou de chegar em nosso canal por esse vídeo, eu sugiro que clique no card aqui acima para que você possa acompanhar essa história desde o começo. Então, João, todos nós fomos acostumados a deixar toda a nossa vida patrimonial nas mãos do Estado. Ou seja, não nos preocupamos em organizar aquilo que construímos com nosso esforço, suor e principalmente o tempo longe da família. No máximo, organizamos e planejamos as coisas para o nosso próprio tempo de vida, mas é claro que queremos que nossos filhos e esposa também usufruam do que construímos se viermos a faltar. Mas aí é que vem o problema. Nesse caso, geralmente só pensamos em inventário e largamos na mão do Estado toda a responsabilidade pelo processo de transferência desses bens para nossos sucessores. João, continuou Pedro, antes de mais nada, devemos pensar no que queremos quando temos um patrimônio que representa uma vida inteira de trabalho e sacrifícios. Deixar para os filhos e esposa, certo? Mas queremos que esse legado seja, na medida do possível, usufruído somente por eles e que o processo de transferência de nosso patrimônio para eles seja o mais indolor e proveitoso possível. Mas isso não acontece se nós não nos anteciparmos ao Estado em deixar que ele cuide disso, pois ele cuidará de si mesmo e não do nosso legado. Então, imagine que você tenha um cofre enorme, quase infinito, e lá você coloca tudo o que você pretende que seus filhos e esposa herdem na sua falta: imóveis, dinheiro, metais e joias preciosas. Imaginou? Agora você dá esse cofre para eles, mas com algumas condições. A mais importante das condições é que você e sua esposa ficarão por enquanto com a chave do cofre e podem abrir, fechar e de lá tirar ou colocar o que vocês quiserem. Ou seja, seus filhos já são donos do cofre e de tudo o que tem lá dentro. Mas enquanto você e sua esposa estiverem vivos, vocês têm total poder sobre o cofre e o que ele guarda, sem precisar da concordância de seus filhos para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em relação ao patrimônio que está lá dentro. Assim, vocês podem negociar os imóveis, adquirir outros, investir ou aplicar o patrimônio, enfim, fazer tudo o que seus filhos, como donos, fariam. Porém, enquanto vocês forem vivos, eles não podem. E por quê? Porque eles são os donos do cofre. Mas quando vocês passaram o cofre a eles, passaram sob a condição de que, enquanto os pais viverem, os filhos não terão poder sobre a chave e, portanto, nenhum poder sobre o cofre. Mas, após o falecimento de ambos, aí sim, a condição se extingue e a chave passa automaticamente para eles, passando a ter o poder que os pais detinham em vida. Essa analogia nos mostra que o cofre é uma empresa que não faz nada, apenas existe para guardar o patrimônio. Logo, essa empresa cofre passa a ser a dona do patrimônio da família. Inicialmente, os pais criam uma empresa e lá colocam o seu patrimônio e passam, portanto, a serem donos apenas das cotas. O patrimônio, volto a repetir, pertence apenas à empresa. Mas sabemos que se a empresa tem dono, indiretamente os donos do patrimônio são os sócios que detêm as cotas, certo? E é aqui que temos o movimento mais interessante. Os pais, donos das cotas da empresa cofre, doam essas cotas para os filhos. Ué, interrompe João, mas aí como fica? Eles perdem a empresa e o patrimônio? Isso é doação em vida. Então não tem nenhuma novidade nisso, fora que a abertura da empresa foi desnecessária e só um custo a mais. Calma, João. Ainda não terminei. Lembra que eu falei de condições na analogia do cofre? Pois é, nessa parte que eles começam a fazer toda a diferença. As condições são três. A primeira, já vimos o efeito acima. Os filhos passam a ser donos daquilo que não podem controlar, e os pais controlam aquilo que passam a ser dos filhos. Parece meio estranho à primeira vista, mas você verá que faz todo sentido. Aqui já fica determinado o planejamento sucessório, pois se trata de uma doação das cotas com cláusula de usufruto vitalício, ou seja,
Os filhos, embora estejam com as cotas em nome deles, só poderão colocar as mãos na empresa e no patrimônio após o falecimento dos pais. A condição seguinte é a cláusula de impenhorabilidade, que protege as cotas doadas de penhoras judiciais, seja essa penhora sofrida pelos pais, porque as cotas não pertencem mais a eles, seja sofrida pelos filhos, porque as cotas foram doadas com essa proteção. Sério? Pergunta João boquiaberto. E não é só isso. A terceira condição da doação das cotas, a cláusula de incomunicabilidade, impede totalmente que as cotas doadas aos filhos casados ou em união estável possam se comunicar com o patrimônio do casal. Ou seja, complementa João, independente do regime de casamento, se eu sou o filho que recebeu a doação, essas cotas não pertencem à minha esposa, mesmo se eu for casado com comunhão universal de bens. Isso mesmo, João. Então, resumindo, até agora o sistema planejou a sucessão, pois com a doação das cotas extinguiu a necessidade de inventário e de testamento e protegeu o patrimônio da família de penhora e de divórcios que os filhos possam vir a passar. Ok, Pedro, mas me responda, essa coisa toda fica mais cara que o inventário? E a partir dos bens, como fica nesse caso? João, quanto à primeira pergunta, a resposta é não. Um dos grandes benefícios gerados pelo sistema em relação ao inventário é que fica bem mais barato, embora seja muito mais eficiente. Quanto à segunda pergunta, nesse sistema tudo já foi planejado, ou seja, quando meus pais viessem a falecer, já estava previsto quais filhos sócios iriam administrar, tomar posse ou usufruir de cada patrimônio. Nossa, Pedro, é realmente de chocar tudo isso. Então, no final das contas, com o falecimento dos seus pais, vocês simplesmente pegaram a chave do cofre, que já era de vocês, e tomaram posse de tudo aquilo que vocês já eram donos, dentro de um sistema de planejamento patrimonial e sucessório que vocês podem escolher manter se quiserem. Exatamente, meu amigo. E aqui volta a questão de que nem tudo está perdido para vocês. Ainda haverá, após o término do inventário do seu pai, o patrimônio que ficará com sua mãe, e vocês poderão dar melhor destino a ele, além do seu próprio patrimônio que você já vem construindo e construirá ainda mais a partir daqui. Como você se sente sabendo que existe um caminho muito mais eficiente para proteger o seu patrimônio e garantir o legado da sua família? Deixe aqui o seu comentário com a sua opinião e dúvidas. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares.